Boas tardes a todos. Um cumprimento especial a todos os responsáveis pelos dois partidos na base desta coligação, em particular aqueles que têm responsabilidades, quer aqui no Conselho, quer no Distrito de Setúbal, mas uma palavra também muito amiga ao deputado Nuno Magalhães, que aqui representa ao mais alto nível o CDS e que tenho sempre muito prazer em reencontrar nestas atividades que juntam os nossos dois partidos. Realmente, o nosso objetivo aqui é mostrar-vos que estamos de alma e coração a apoiar-vos nesta candidatura. Sabemos que muitas das candidaturas que são protagonizadas em distritos como o Distrito de Setúbal são difíceis, tradicionalmente difíceis. E, nessa medida, admiramos a coragem e a persistência daqueles que não desistem, que sabem que podem lutar pelos seus concelhos, por resultados que mudem, pelo menos alguma coisa, aquilo que tem sido a herança destes anos. E eu acho que, quando fazemos aquilo que é preciso, escolhemos bem os nossos candidatos, temos todas as condições para poder esperar das pessoas uma reação que seja uma reação positiva. Nós aqui, em Sesimbra, sabemos que se fechou, muito naturalmente, um ciclo de poder em torno de uma solução de Câmara. A CDU está a tentar relançar para um novo ciclo uma nova candidatura, a partir da própria Câmara, mas como foi muito bem agora assinalado pelo deputado Nuno Magalhães, na verdade, muitas das insuficiências destes anos de gestão já não podem ser disfarçadas ou escondidas pelas ausências, falhas do Poder Central, que hoje é um Poder Central que conta com o apoio, o patrocínio e, para tudo aquilo que dá jeito, aquilo que eles consideram ser o reforço indispensável da resposta do Governo, da CDU ou, pontualmente, do Bloco de Esquerda. Claro que, muitas vezes, nós temos noção clara, no passado, de que essas eram falsas questões. Há sempre muitas matérias em que, ao nível das câmaras municipais, as respostas que têm de ser encontradas não são indiferentes. Claro, depois sabemos que há muitas outras que só se podem realizar e concretizar com o apoio das políticas nacionais. Se a política económica a ajudar, se do ponto de vista das infraestruturas a apoiar, seja na área social, na área ambiental, na área dos transportes, se elas estiverem previstas em planos de investimento nacionais, todos nós sabemos isso. Mas isso não impede que, entre municípios que têm mais ou menos um perfil semelhante, as câmaras, nuns casos, sejam muito bem geridas e, noutros casos, muito mal geridas, independentemente daquilo que são as opções de natureza nacional. Durante uns anos havia assim uma espécie de acordo tácito que, do ponto de vista da comunicação social, se transferia para os leitores e para os ouvintes, de que, independentemente das orientações ideológicas dos respectivos partidos, os municípios que eram dirigidos por comunistas eram normalmente municípios muito bem administrados e onde o resultado social era muito satisfatório. Mas isso foi um mito que foi sendo criado e alimentado, mas que muitas vezes não tem mesmo adesão à realidade. E a falta de adesão à realidade foi sendo crescentemente mascarada com a responsabilidade nacional. Hoje é possível realmente insistir na abordagem que desmascara esse tipo de dissimulação. Eu já tenho dito noutros sítios em que normalmente a Câmara se decide entre o Partido Comunista
na versão CDU, e o Partido Socialista, para dizer que se no plano nacional já foi possível, no Parlamento, criar uma solução de governo que traz o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda para o governo, não tem lá ministros, mas, enfim, isso é um problema lá entre eles. Eles é que negociaram assim. Podiam ter os seus ministros ou os seus secretários de Estado. Decidiram que não tinham, mas nem por isso deixam de ter uma coligação de governo, como todos sabemos. No fim do dia, com mais discussão, menos discussão, a um custo maior ou menor, eles lá arranjarão aquilo que é o apoio necessário para que o que é indispensável do Governo possa prosseguir, seja no orçamento, seja em outras opções de natureza económica ou financeira. Ainda ontem, o secretário-geral do Partido Comunista Português dizia isso. Nada de criar aqui grande confusão à volta da discussão do orçamento, porque as coisas estão bem encaminhadas e hão de acabar bem, dizia o secretário-geral do Partido Comunista Português. Portanto, se isto não é apoiar o Governo e suportar a política do Governo, o que é que seria? Eu acho que isto, aos olhos da maior parte das pessoas, não oferece dúvida nenhuma. Portanto, se realmente foi possível trazer para a área do Governo o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, e como diz o Dr. António Costa, saltar esse muro e essa barreira que faltava saltar, sem sobressalto nenhum para os portugueses, que sobressalto haveria que em câmaras que foram sempre governadas ou pela CDU e pelo Partido Socialista, que o PSD ou o CDS pudessem ter responsabilidades de governo? Qual era o perigo para as populações que daí poderia advir? Eu direi ao contrário. Em câmaras municipais que, ano após ano, mostram obter desempenhos piores do que câmaras que são lideradas pelo PSD ou pelo CDS, porque é que aqui não se há de tentar uma responsabilidade diferente para o futuro. Portanto, podemos ter esta desinibição, podemos apresentar às pessoas, sem nenhum complexo, de que podemos trazer para as câmaras municipais uma gestão melhor do que aquela que tem sido tradicionalmente a gestão comunista ou a gestão socialista. O segundo aspecto que eu acho que é importante e que tem que ver com o ambiente geral da eleição. As eleições autárquicas são eleições autárquicas. Não vale a pena estar a insistir noutro tipo de visões, porque nós sabemos muito bem, às vezes até dentro dos nossos próprios partidos, como as pessoas se desentendem a propósito das escolhas que são feitas para os municípios. Às vezes isso acontece, infelizmente. Nós sabemos que quando as pessoas vão escolher declaradamente aquele Presidente de Câmara, aquele Presidente de Junta e não outros. Os partidos, portanto, não direi que sejam irrelevantes, como é evidente, mas estão num plano diferente quando as pessoas são chamadas a escolher. Mas é evidente que essas pessoas, mesmo quando são independentes, e há muitos independentes que concorrem nas nossas listas, que, apesar dessa independência, se não tivessem proximidade com as nossas linhas programáticas, com aquilo que nós somos, com o que nós defendemos, não se candidatariam por nós. E, portanto, os partidos, não sendo a primeira coisa mais importante da decisão autárquica, acaba sempre por ter alguma relevância e o debate político nacional acaba por ter alguma importância. Ora, ainda há pouco, quando vinha para cá, alguns não terão reparado nisto, estava ali um senhor, assim mais insatisfeito, quando me viu passar, e chamou-me a atenção para eu ter cuidado com o sol, não fosse o sol toldar-me o juízo. Ele manifestamente acharia que sim, que o sol me poderia estar a toldar o juízo, e rematou nesta observação. Estão sempre a dizer mal de quem faz bem. Como quem diz, então agora, o Governo que promove bem a sua política, não temos nenhuma dificuldade em reconhecer isso, que repõe rendimentos, os salários mais depressa, que está a tentar remover medidas extraordinárias do tempo em que vivemos um tempo extraordinário e medidas realmente extraordinárias tiveram de ser adotadas. Um Governo que está a fazer isto tudo, porque é que os senhores estão a dizer mal? No fundo é esta a ideia. E é muito importante que esta ideia não se enraize. Reparem, é evidente que há uma área mais militante do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que, diga a gente o que disser, continuará a dizer a mesma coisa. E não é só do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Há pessoas de outros partidos, e até com muitas responsabilidades,
que também parecem estar muito fechadas sobre fórmulas que às vezes são fórmulas profundamente falsas e insistem em repeti-las como se fossem verdadeiras. É muito importante dar uma resposta pronta a isto. Não há nenhum político nem nenhum partido que não goste que as pessoas possam ter mais rendimento. Nenhum. Todo o político, seja primeiro-ministro, ministro, do que quiser, a coisa que mais gosta é de poder oferecer benefícios às pessoas. A política não existe para dificultar a vida das pessoas. Existe para facilitar e para melhorar a vida das pessoas. Não é isso que divide os políticos nem os partidos. O que divide os partidos e os políticos é a nossa capacidade para preparar o futuro, ao mesmo tempo que resolvemos os problemas do presente. Às vezes, os problemas com que somos confrontados são de tal forma dramáticos que medidas muito difíceis têm de ser tomadas. E no caso vertente do nosso país, nos últimos anos, muitas medidas muito difíceis foram tomadas e foram tomadas também por nós. Foram prometidas pelo Partido Socialista, mas depois foram executadas por nós. Se descontarmos aquelas que o PS já tinha tomado em 2010, enquanto quis ver se ainda ia há tempo de pedir um resgate externo. Ora, nós não temos que lavar as mãos disso. Nós não temos nenhum prazer em tomar medidas difíceis, mas todas as que tomámos, nesse tempo, foram indispensáveis para que Portugal hoje possa estar como está. Não vale a pena o Primeiro-Ministro nem nenhum membro do Governo estar com cantigas. Nada do que é a conversa de hoje podia ter lugar se nós não tivéssemos feito o que era preciso ter sido feito a partir do Governo que tinha o PS e o CDS. O resto é conversa. O resto é a Grécia, que ainda está a ver, ao fim destes anos todos, se consegue sair do resgate financeiro. E, provavelmente, para o ano, se tudo correr bem, conseguirá sair. Portanto, devemos matar essa conversa logo, à partida desta maneira. Mas depois há coisas que não nos podemos esquecer realmente e que convém esclarecer bem. Às vezes até há pessoas muito bem informadas que ou se fazem desentendidas ou realmente não percebem. É preciso esclarecê-las. O PSD e o CDS têm feito duras críticas ao Governo pela política que vem seguindo de cativações. E não é porque não queiram que o Governo consiga atingir o déficit público. Isso é muito importante. Mas é muito importante que o Governo diga com transparência como é que atinge o déficit público. A conversa que é feita todos os dias não é uma conversa séria. É a conversa de nós mudamos isto tudo, estamos a dar o rendimento a toda a gente, estamos, portanto, com preocupação com as pessoas e isso não nos impede de atingir o bom déficit. Portanto, os outros é que iam ao rendimento das pessoas para diminuir o déficit porque não gostam das pessoas, gostam de lhes ir aos rendimentos, gostam de lhes ir aos impostos. Nós não. Nós fazemos o milagre das rosas. Nós fazemos, como se diz naquele aforismo, tudo para que haja sol na eira e chuva no naval. Isto é uma maravilha. E só pode acontecer connosco. Ora, a gente sabe que esta conversa não é uma conversa séria. As cativações significam, no fundo, que aquilo que o Governo e a sua maioria promete ao longo do ano não faz. E não faz para poder fazer outras coisas, tal como restituir mais rapidamente os rendimentos e dar às pessoas a ilusão de benefícios duradouros que só podem ser duradouros se encararmos de forma duradoura que a saúde vai continuar a acumular dívidas, que cada vez os hospitais terão menos financiamento para poder prestar um bom serviço, que cada vez mais a educação ficará subfinanciada, que o investimento público, as obras públicas, a tal estrada, a escola, o centro de saúde e por aí fora, não serão feitos e por aí fora. É assim. Dirão assim. Mas há muita gente no país que prefere isso. Não se importa nada, que não venha à escola, que não se faça o acesso, que não se melhore o serviço de saúde, que não haja escolas mais qualificadas, desde que possa receber mais ao fim do mês. É possível que sim. E nós não temos nada contra que haja pessoas que fiquem satisfeitas com isso. Mas essas que tenham a certeza de que o Governo que lhes está a dar isso é o mesmo realmente que está a promover a falta desse investimento e a desqualificação das políticas públicas. O que não podem é dizer,
como muitas vezes os partidos de extrema-esquerda gostam de dizer, que eles é que defendem o social, quando na prática não há dinheiro para o social, porque há dinheiro para outras coisas. São estas opções que o Governo tem de assumir com clareza e não quer fazer. E depois aparecem estes partidos a fazerem-se de novas, não é? Como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que enquanto o PS e o CDS andaram a chamar a atenção para estes problemas durante o ano todo, diziam que nós estávamos ressabiados e que só inventávamos uma conversa, uma retórica falsa para dizer mal do Governo, e agora chegam a esta altura e dizem não, isto é preciso ver com transparência, e então como é que é isso das cativações? Como se eles não estivessem fartos de saber como é que se chegou ao final de 2016 e como é que se vai chegar ao final de 2017. Portanto, não tenham medo de discutir estas coisas. Discutam-no abertamente. Não há ninguém que não esteja, à partida, interessado em perceber as coisas. Façam-no sempre com a maior inteligência, ou melhor, apelando à maior inteligência possível dos vossos interlocutores. Era isso que eu queria dizer. Porque as pessoas não gostam, ao contrário do que se pensa, de ser enganadas de qualquer maneira. Às vezes preferem fechar os olhos e fazer de conta que não percebem porque lhes dá jeito. Mas as pessoas não são tolas e gostam de perceber as coisas. E aqui não há milagres, nós o que temos a explicar, podemos explicar bem, e eu creio que a nossa opção é melhor, continua, no fim do dia, a ser melhor do que aquela que está a ser colocada em prática pelo Governo. Não fosse a mudança do Governo e podíamos ter crescido mais cedo do que se tornou na prática possível. Houve um ano praticamente perdido pelo Governo que andou a convencer os mercados de que ia cumprir aquilo que os mercados tiveram medo que eles não cumprissem. É evidente. Todos os anos, quando chega a altura de aumentar o salário mínimo nacional acima da produtividade, andam no Governo a insistir nesta conversa de que o que precisamos é de melhorar os salários. E depois a gente vê o que é que acontece na economia no seu todo. Nunca tanta gente ganhou o salário mínimo nacional. Sobretudo o turismo, que é aquilo que mais tem contribuído para a recuperação económica, remunera, em termos salariais, pela bitola mais baixa. É bom ter mais gente empregada a receber salário mínimo ou tê-la desempregada? Não, é melhor ter mais gente empregada, nem que seja a receber o salário mínimo. Mas não venham com a conversa de que nós é que defendemos o modelo dos baixos salários e eles é que querem uma economia muito qualificada. Porque o que têm estado a promover é o oposto. Cada vez há mais pessoas que ganham o salário mínimo. Portanto, não tenham nenhum receio de defender um modelo que é melhor do que aquele que está a ser praticado. E concluo dizendo que, sobretudo, tenho dito noutros lados e repito aqui, o que mais nos preocupa até não é o curto prazo. Reparem bem, no curto prazo não há muita margem para fazer muita asneira. O engenheiro Sócrates teve 7 anos para levar o país à falência. 7 anos. Partiu de uma dívida, de um rácio de dívida pública relativamente baixo. Duplicou a dívida em 7 anos. Duplicou-a. Em termos nominais, em termos daquilo que a gente chama o dinheirinho. Quanto é que a gente deve? Duplicou a dívida pública. Mas depois, na boleia desta forma do Governo se comportar e do Estado se comportar, os privados fizeram o mesmo. E ainda hoje têm uma dívida maior do que a do Estado. Quer dizer, ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Agora, não há. Os empresários não têm, dependem dos bancos, para ver se consegue investir mais qualquer coisa. E o Estado também não tem, como se vê. Andam há 2 anos a adiar tudo aquilo que nós tínhamos programado no programa de infraestruturas estratégicas para o país. E agora dizem que querem ter um consenso importante connosco para o futuro, quando o que lhes falta só é executar aquilo que estava programado. O que têm é de reprogramar porque não fizeram. Ora, no curto prazo, ninguém pode fazer grandes asneiras porque não há grande margem de manobra. Antigamente houve, agora já não há. Portanto, se de repente o objetivo do déficit não for alcançado, o rácio da dívida subir
o endividamento crescer muito, lá se vai o rating e o resto. É fácil. Portanto, há uma camisa de 7 varas. Não é porque eles não gostem de dar mais. Toda a gente gosta. Se pudessem, tinham dado tudo para estas eleições. Já deram o aumento extraordinário das pensões, o aumento do subsídio de refeição. Já estão a prometer baixar o IRS para mais uma classe de rendimento que vão criar. Agora, imaginem se tivessem dinheiro. Isso era um fartar. Não há. Não há. Qual é o problema aqui, portanto? O problema é mesmo saber como é que se resolve este estoque de endividamento que se acumulou durante anos e como é que podemos pôr o país a crescer no futuro mais do que aquilo que são as perspectivas que existem hoje. Porque senão, é como se costuma dizer, nem nos negócios se ganha para o petróleo, nem se investe para o futuro. É assim. E esse é o problema que o país tem. E por isso é que a gente precisa de ter continhas certas, fazendo opções. O Governo faz as opções que são conhecidas, só que não as assume. O problema é saber como é que se melhora o perfil da economia para o futuro, como é que se arranja a maneira de pagar as dívidas, trazer mais gente que invista cá, pôr as nossas comunidades, os nossos municípios, o nosso país a crescer o suficiente. E o que é o suficiente? Não é seguramente o que temos. Nós tínhamos noção disso e não deixámos de ter essa noção por agora estarmos na oposição. O país precisaria de crescer seguramente acima de 4 ou 5% ao ano para até 2020, pelo menos, recompor o rendimento que tinha em 2008. Reparem bem. E não há nenhuma perspectiva de crescer 4 ou 5% ao ano. Este ano vamos ver se consegue crescer 2,5% e já todos os especialistas desta área que estudam o assunto esperam que para o ano se cresça necessariamente menos. Quer dizer, já teremos atingido o zénite da capacidade de crescer. E quem ouça ao Governo dá a impressão que tudo isto vai de vento em popa, quando na verdade nós percebemos que já começámos a perder algum gás. Ora, se é assim, como é que vai ser para o ano? E daqui a 2? E daqui a 3? No Governo só se está preocupado com o ciclo eleitoral. Ainda dá para alimentar a ilusão até às eleições ou não dá? Depois se verá. Cada coisa a seu tempo. Depois das próximas eleições, a gente depois logo vê. Ora, é contra esta maneira de governar que nós estamos. Porque isto não é governar. Isto é, basicamente, aproveitar as oportunidades do dia-a-dia e depois logo ver, promovendo, claro, os amigos, promovendo as políticas que podem ter um impacto mais popular, mais doce, mesmo que por isso se tenha de pagar um preço mais elevado lá mais para a frente. São duas maneiras de encarar a governação totalmente diferentes. A nossa é muito clara e é a mesma que defendemos para as autarquias. É tão tolo numa autarquia ter uma dívida excessiva, e nós criámos o PAEL justamente para isso, e criámos regras para impedir a acumulação de dívidas, como é um absurdo chegar ao final do ano e as autarquias terem parado em bancos às dezenas e dezenas e às vezes centenas de milhões de euros, quando as pessoas precisam de ter respostas que os municípios não dão, simplesmente os municípios não sabem é construir essas respostas. As duas coisas são um absurdo. Uma coisa é ter finanças equilibradas e ir pondo de lado alguma coisa para os anos difíceis. Outra coisa é manter os impostos sobre os municípios para ir acumulando a conta bancária como se as pessoas tivessem qualquer obrigação de estar a financiar a inação do próprio Estado. Caro Francisco Luís, peço desculpa, alonguei-me muito mais do que queria, mas o Nuno Magalhães já tinha vaticinado isso. Boa sorte para esta campanha, boa sorte também para outros candidatos que estão aqui de outros concelhos. Espero sinceramente que se aproveite aqui esta oportunidade para fazer uma discussão séria com as pessoas. Vale a pena perder tempo com as pessoas a fazer uma discussão séria e sair dos clichês. E vale a pena fazer um debate elevado. E pôr já agora alguma informação nas pessoas que às vezes as pessoas não têm. Eu ainda ontem chamei a atenção para isso por causa do acesso ao ensino superior. Termino com isto, mas acho que é importante. Durante uns anos, o número de ingressos diminuiu drasticamente durante o tempo da crise, durante os anos mais difíceis da crise. Começou a recuperar a partir de 2014. Tal como muita outra coisa, começou a recuperar a partir de 2014. E em 2015 teve um incremento muito grande.
Em 2014 foi apenas uma inversão de sinal, mas depois, em 2015, aumentou significativamente. E nos anos seguintes, esse perfil manteve-se. Há uma coisa que fez uma enorme diferença para que isso tivesse acontecido. É que, pela primeira vez, em 2015, concluiu os 12 anos de escolaridade obrigatória quem iniciou a escolaridade obrigatória do secundário no ano letivo de 2012-2013. Fomos nós. Imaginem, a direita, a maldosa direita, que, segundo eles, deu cabo da escola pública e disso tudo, que colocámos os jovens que acabavam o 9º ano de escolaridade a prosseguir os estudos, obrigatoriamente, até ao 12º. Está bem de ver que num sistema que passou a ser obrigatório, muito mais gente chegou a concluir o 12º ano do que acontecia antes, que abandonava antes de concluir esses estudos. Às vezes até abandonam antes de concluir a escolaridade obrigatória, como ainda hoje acontece com os 12 anos. Agora imaginem quando nem sequer era obrigatório prosseguir os estudos. Quer dizer, fomos nós que fizemos a generalização, o alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos. No fim do ano em que isso apanhou os alunos que entraram pela primeira vez no 10º ano obrigatório, que foi 2015. Muitos mais estiveram em condições de poder entrar na universidade e sobre isto o Governo não diz nada. Dá a impressão que as pessoas entraram agora para a universidade porque há um Governo do PS e da Geringonça. Até aí, o que nós defendíamos era que não fossem para a universidade, deixassem de estudar e, de preferência, fossem ter empregos baratos. E já se esqueceram da questão da imigração, porque até os mandávamos embora, imigrar e assim uma coisa. Era a história toda do papão completa. Nós não podemos deixar estas conversas, que são conversas mentirosas, serem feitas. E às vezes, reparem bem, a conversa mentirosa faz o seu caminho. E a gente não pode estar sempre a desmentir as mentiras, porque não faz outra coisa. E tudo aquilo que eles acham que a gente não se rebela a dizer que não, tenha paciência, tenha vergonha também, limites, não diga tudo o que lhe vem à cabeça. Eles vão repetindo, e vão repetindo, e vão repetindo, e há uma série de gente que acha que é mesmo assim. É mesmo assim. E passámos a ter rótulos que são absolutamente espúrios, que não têm nada a ver connosco. Mas esse caminho tem de ser contrariado. Boa sorte, bom trabalho, Francisco, a todos aqueles que dos dois partidos estão aqui a esforçar-se realmente para dar às pessoas de Sesimbra uma oportunidade efetiva de escolher alguma coisa diferente. Porque no resto já vimos, não há grandes diferenças entre eles. Obrigado.